Com certeza você já ouviu falar do primeiro reinado, mas não sabe de tudo que eu vou te falar nesse vídeo aqui. Então fica comigo até o final, porque eu te garanto que vai valer muito a pena. Mas antes, você já sabe, né? Produção, roda lá a vinheta, produção. Fala minha galera, SOS História, professor Pedro Riccioppo com mais um vídeo aqui no canal do YouTube. E hoje continuando falando sobre o primeiro reinado, falando sobre a Constituição da Mandioca e sobre a primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824. Antes de mais nada, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Curte esse vídeo para ajudar a gente a crescer e ativa o sininho. Ativa o sininho agora, ativa aí o sininho para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Está de boa? Safo? Olha só, antes de mais nada, eu vou abaixar aqui rapidinho para você printar esse quadro maravilhoso que eu vou colocar muita informação, vou te passar muita informação, então também prepara o papel aí, prepara a caneta para anotar muita coisa, beleza? Mas você já sabe, né? Produção, solta o groovizão aí pra gente, vem! Galera, falando sobre o primeiro reinado, continuando a falar sobre o primeiro reinado, se você não assistiu o nosso primeiro vídeo, volta e assiste o processo de consolidação da independência. O Brasil consolida sua independência, mas ao mesmo tempo está resolvendo pendências internas, como por exemplo a criação de uma Constituição. O Brasil agora é um país independente, separado de Portugal, desintegrou lá do Reino Português. Se você assistiu a outra aula, você sabe o que eu estou falando. E agora precisava fazer uma Constituição. O primeiro projeto de Constituição que não chega a ser implementado é a Constituição da Mandioca de 1823, que vai receber esse apelido por um fator muito simples. Como eu já falei, o Brasil era um país agrícola. Era um país que tinha sua economia baseado, desenvolvido, incentivado ali na produção agrícola. A agricultura no Brasil era muito forte. Então, por conta disso, o voto na Constituição de 1823 ele é vinculado à produção de mandioca. É isso mesmo, parece que é brincadeira, porque muitas das vezes, se você é um cara que vive hoje, século XXI, nas cidades, isso é uma realidade muito distante. Mas para o século XIX isso era bem comum. A produção de mandioca era algo muito comum, principalmente para grande parte da elite, né? Para a parte da população nem tanto, e para outros grupos também não. Esse voto ele é de acordo com a mandioca e o Brasil ele vai ter durante o Império uma divisão, só pegar minha caneta preta aqui para anotar para vocês, uma divisão de votos em níveis. Eu tenho o primeiro nível, que é o eleitor de primeiro grau, ou também chamado de eleitor de paróquia. Esse eleitor de paróquia ele teria que ter 150 alqueires produzidos por ano. Esse eleitor de paróquia ele elege um corpo eleitoral e esse corpo eleitoral para ser eleito tinha que ter 250 alqueires por ano. Esse corpo eleitoral vai escolher quem seria senador e deputado. Senador, como seria vitalício, 1.000 alqueires por ano, e deputado, 4 anos, seriam 500 alqueires por ano. Só que esse voto, de acordo com a produção de mandioca, vai desencadear a exclusão da população no geral e também, propositalmente, de comerciantes. Por quê? A maior parte de comerciantes naquele período eram comerciantes portugueses. Então existe até um sentimento ali, de certa forma, meio lusofóbico com os portugueses que aqui estavam. Essa Constituição ela é feita pelos irmãos Andrada, Antônio Carlos de Andrada e o José Bonifácio, que nós já falamos aqui, que foi ministro do Reino dos Estrangeiros do Brasil, colocado ali por Dom Pedro. E basicamente esse projeto de Constituição ele vai determinar algumas coisas. O que mais vai incomodar para o imperador Dom Pedro I é o fato dele estabelecer a subordinação do executivo ao legislativo. O poder executivo seria, ali basicamente determinado, ditado pelo imperador, era um poder do imperador, e o legislativo pelos senadores e deputados. Como assim? Primeira coisa, essa Constituição ela determinava que a monarquia ela seria constitucional. Então o imperador já teria seus poderes reduzidos e limitados à Constituição que estava sendo elaborada. Isso já incomoda Dom Pedro. Outra coisa, basicamente a subordinação do executivo ao legislativo dizia que o imperador não poderia dissolver a Câmara, beleza, dos senadores e deputados, e o imperador não teria poder sobre as Forças Armadas. As Forças Armadas ficariam submetidas ao Legislativo. E aí pensa você que é imperador do Brasil, que deixou tudo para trás,
em prol ali de uma construção de poder no Brasil, vendo seus poderes sendo limitados. Dom Pedro vai olhar para isso e fala assim: ah, meu amigo, eu não quero nem saber. Palhaçada, palhaçada, eu, hein, ridículo. Não vai nada. Aqui, ó, ele dissolve. Numa noite chamada de Noite da Agonia, ele dissolve aquela Assembleia Constituinte que estava elaborando essa Constituição. Reúne um novo grupo de pessoas, forma uma nova Assembleia Constituinte em tempo recorde. Ele impõe, outorga uma nova Constituição, que é a primeira do Brasil, a Constituição de 1824. Ou seja, ela é outorgada, então a gente pode dizer que ela é imposta, geralmente ela está atrelado ali isso a governos autoritários, né? Não existe ali um debate público para a construção daquela Constituição. Então você vai ver isso na de 1824, na de 1937 e na de 1967. Então ela é imposta, ela é outorgada e ela determina nessa nova Constituição que está sendo criada que a monarquia ela seria hereditária. Ou seja, teria um rei, um imperador, que teria o seu poder passado de pai para filho, ou seja, o sucessor dele assumiria. É válido lembrar que esse imperador, ele era irresponsável pelos seus atos. Ele não se responsabilizava pelo que ele fazia. Então nada poderia... Ele não podia ser culpabilizado por nada, basicamente. Essa Constituição de 1824 determinava o catolicismo como a religião oficial. E aí que tá. O catolicismo ele vai ser ensinado nas escolas, tá? Ele vai ser passado nas escolas, mas muita gente confunde. Quando a gente diz que o catolicismo é religião oficial, não é que outras religiões eram proibidas. O que era proibido eram manifestações públicas de outras religiões. Não poderiam ter nada exposto, nada público, mas você poderia praticar outras religiões dentro de suas casas. Era natural que houvessem ali outras religiões, como por exemplo o protestantismo, dentro das casas, dos lares, né? Enfim, os cultos ali que eles faziam. Isso acontecia, só não podia expor publicamente, porque oficialmente a religião do Estado era o catolicismo. Essa Constituição, ela tem ali uma inspiração na Constituição francesa, tá? Ela se inspira na Constituição francesa. Uma outra coisa que vale ressaltar é que esse catolicismo como religião oficial faz com que muitos escravos gerem ali um forte sincretismo religioso, adaptando ali a sua realidade religiosa ao catolicismo, e aí você já está entendendo, né, o que eu tô falando. Nós temos aí vários santos católicos sendo comparados com, misturados, né, com entidades de religiões de matriz africana atualmente por conta desse processo aqui. Isso ganha muita força aqui. O catolicismo como religião oficial do Estado também estabelece uma relação chamada de... Ué, gente, cadê? Não coloquei aqui? Oh my God. Não coloquei aqui, gente, olha... Ao vivo, hein? Chamada de padroado, tá? Anota aí, padroado. O que é o padroado? É uma relação que se estabelece entre o Estado brasileiro e... Padroado é uma relação que se estabelece entre o Estado brasileiro e a Igreja. A Igreja vai ficar submissa ao Estado. Então, os clérigos, né, os envolvidos com religião, né, com cargos eclesiásticos, eles vão ser vistos como funcionários do Estado, beleza? Eles são ligados, são submissos ao Estado. E o imperador, inclusive, poderia nomear alguns para cargos religiosos por meio de uma parada chamada de beneplácito. Então, o padroado é uma relação que se estabelece de submissão da Igreja com o Estado. Vou até anotar aqui do lado, tá? Também. Padroado, para reforçar. Ó. É essa relação de submissão da Igreja com o Estado. O legislativo, ele seria ali bicameral. Teriam os deputados com cargo ali de 4 anos, ficariam 4 anos no poder. E os senadores, eles seriam vitalícios, ou seja, eles permaneceriam de maneira perpétua. Como era essa escolha? O Brasil vai ser dividido em províncias, que hoje você chama de estado, no Império era chamado de províncias. Dentro dessas províncias havia uma eleição e eram escolhidos 3 senadores. Desses 3, o Dom Pedro I, o imperador, nomeava quem seria o senador dentre os 3, para ficar até a sua morte. Então
Então o Senado ele era vitalício. Vai ser criado um grupo de pessoas também para aconselhar o imperador, o Conselho de Estado. E aí nesse Conselho de Estado as pessoas tinham que ter mais de 40 anos e tinham que ter uma renda anual de 800 mil réis. Isso é muito dinheiro, tá? Pra época é muito dinheiro. Então eram pessoas mais velhas e pessoas com muita grana. O voto ele também era de acordo com a renda. Só que você cai no engano de também achar que isso exclui grande parte da população. Cuidado, cuidado, tá? Por quê? Primeiro, não há limitação para voto de analfabetos nessa Constituição, mas o voto censitário aqui existem níveis de eleição. Existe o primeiro nível, que é o eleitor de paróquia. Esse eleitor de paróquia, como a mesma coisa aqui, ele escolhe quem seriam os representantes do corpo eleitoral. Ele tinha que ter 100 mil réis por ano. Isso não era muita coisa para a época, tá, gente? Grande parte da população conseguia ter esse valor. Para você ser do corpo eleitoral, você tinha que ter cerca de 200 mil réis por ano. E aí já era um pouquinho maior para você ser escolhido para o corpo eleitoral. O corpo eleitoral escolheria os deputados e os senadores. Os deputados, 400 mil réis por ano. E os senadores, como era vitalício, sempre vai ser mais, 800 mil réis por ano. Beleza? Tranquilo? O grande trunfo dessa Constituição é a criação de 4 poderes. Eu tenho executivo, legislativo e judiciário, mas eu tenho um quarto poder, que é o poder moderador. Esse poder moderador, ele pertence única e exclusivamente ao imperador Dom Pedro I. Basicamente, tem 3 poderes e o Brasil estava se formando como país. Qual é o objetivo desse quarto poder que pertence ao imperador? Essa é uma ideia oriunda ali do Constant, do Benjamin Constant, e tinha um objetivo de basicamente harmonizar os 3 poderes. Era para que um não se sobrepusesse ao outro. Era para que houvesse ali um equilíbrio de forças entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Na teoria era isso, era para harmonizar. Na prática, acaba reforçando muito o autoritarismo de Dom Pedro I. Ele fica muito autoritário, tá? Ele acaba, muitas das vezes, tendo amplos poderes, como, por exemplo, ele poderia nomear os membros do Senado Vitalício, do Conselho de Estado, ele poderia criar assembleias, dissolver assembleias, vetar leis, ele nomeava os presidentes das províncias, que hoje tu chama de governador do Estado, ele nomeava cargos, pessoas para cargos religiosos, ou seja, isso vai acabar dando amplos poderes para ele. Inclusive vai desencadear uma rebelião separatista em Pernambuco, que é a Confederação do Equador, em 1824, nós vamos falar sobre ela. Beleza, minha galera? Tranquilo, ó? Vamos pra cima. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho e curte para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Produção!